Mas agora, vamos para o Rio de Janeiro? Opa! Vamos falar com a Alessandra Lobianco, que tem uma história tão cabeluda, gente, tão impressionante, que eu falei, meu Deus do céu, onde é que a gente vai chegar nesse mundo, envolvendo um nome famoso também. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pois é, uma notícia bombástica, um processo que deixou todo mundo aqui que teve acesso aos mais chegados aqui, todo mundo ficou com o queixo caído também. Vou me explicar direitinho o que acontece. Um resuminho rápido da história, antes da gente destrinchar, Sônia, é o seguinte, a gente descobriu um processo, tem até a telinha aí para mostrar esse processo, envolvendo um ator que veio da Bahia para o Rio de Janeiro, unicamente para fazer o curso do estúdio de teatro do Wolf Maia. A gente sabe que o Wolf Maia tem uma escola de teatro aqui na Barra da Tijuca que é super conceituada. Muitos grandes atores hoje de renome saíram dessa escola, né? A exemplo do Malvino Salvador e tantos outros. E é um curso de 3 anos, né? Então, muitos atores encaram esse curso como uma verdadeira faculdade, né, Sônia? Claro. E na esperança de ser uma grande ponte, né? Uma porta ali se abrindo para trabalhar nas organizações Globo, né? Então, é um projeto de vida de muita gente, é um curso muito caro, é um curso de 3 anos, e esse ator que se chama o Ricardo Figueiredo veio da Bahia e fez a inscrição nesse curso do Wolf. Essa história, Sônia, termina no finalzinho do curso com uma discussão feia entre esse aluno e o Wolf, e segundo esse aluno e segundo consta nos autos processuais, o Wolf teria expulsado esse aluno da escola e teria colocado o garoto na rua de cueca, Sônia. O que é isso? Meu Deus. Como ele sabia da expulsão, mas não nessas condições de cuecas. Mas tiraram a roupa do menino, isso dentro da escola, dentro do curso? Como assim? Mas não era cena de teatro, alguma coisa interpretada? Parece cena de novela, né? Quando eu recebi esse caso, Sônia, eu estava no mesmo barco que você. Eu tinha conhecimento de uma expulsão, né, que teria sido colocado para fora. Mas quando a gente foi atrás e foi destrinchar e a gente viu os detalhes, eu separei algumas telinhas para a gente entender esse roteiro, né? A primeira era a da capa do processo aí que a gente mostrou. A segunda telinha é o início de tudo, Sônia. É uma telinha no Zap, porque o que acontece? O garoto cursou 3 anos, foi tudo ótimo, e aí tem o projeto final, a conclusão de curso, que eles fazem uma encenação. E essa encenação, todos os alunos teriam que fazer uma encenação chamada de assalto musical. E foi marcado um dia para esse aluno, Ricardo, fazer a apresentação final dele, concluir o curso e ter esse diploma aí tão esperado. Só que o que ocorre, Sônia? Ele não pôde estar nesse dia programado para o dia da apresentação final. Então, a gente tem uma telinha no Zap que comprova que ele entrou em contato com a secretária do Wolf Maia, a Rafaela, e a Rafaela, até nesse Zap da ciência, eu vou ler a mensagem, ela diz o seguinte: oi, Ricardo, tudo bem? Você já tinha me avisado, mas eu queria confirmar. Semana que vem você não pode do dia 8 ao dia 11, certo? E aí ele confirma e eles reagendam, né, remarcam, Sônia, por uma nova data essa apresentação dele. Ocorre que poucos dias antes dessa data, ele indo ali, frequentando ainda o curso, o Wolf questionou ele, chamou ele para conversar e falou, poxa, vai precisar, isso segundo ele, claro, segundo os autos, vai ter que remarcar, já estava tudo certo, vai dar confusão, não remarca. E aí ele falou, olha, infelizmente eu tenho essa viagem, já é uma viagem que está pré-agendada há muito tempo, mas a Rafaela Wolf, que é a sua secretária, já designou uma nova data. E aí ele diz que quando o Wolf soube que de fato foi designada uma nova data, ficou um pouco chateado e passou o dia todo ali insistindo. Até que no final do dia, na frente de todos os produtores, na frente de cerca de 30 alunos, o Wolf teria chamado o Ricardo e teria questionado ele de uma forma mais incisiva. E aí, vai cancelar essa viagem ou não? E que o garoto falou de uma forma mais incisiva também, não vou cancelar, e como eu já te passei, a Rafaela já designou uma nova data. E aí no processo, Sônia, o menino, ele narra que a partir daí começa um verdadeiro show de horrores, e aí é as telinhas que a gente vai mostrar a seguir.
Ele diz que logo em seguida, diz o senhor Manfredo, né, que é o Wolf Maia, aos berros, e aí ele coloca aspas no processo. Saia da minha escola, eu não quero mais ver você na minha frente. Suma daqui, não apareça mais aqui nem no freeway. Freeway é um grande estacionamento que faz parte ali também do complexo ali do Wolf Maia, né? São várias coisas que tem ali e o freeway aporta isso tudo ali. E aí ele diz o seguinte, o senhor Valfredo Campos foi além em uma série de xingamentos, chegando a utilizar termos como seu M e filho da P. Tudo na presença de alunos e funcionários do seu estúdio. E aí a gente indo adiante na próxima tela, Sônia, ele narra o seguinte: após desfilar uma série de palavras de baixo calão e constranger a parte autora em frente aos seus colegas, o segundo réu, que no caso é o Wolf, porque o primeiro é a pessoa jurídica, né, a escola, expulsou o ator do seu estúdio, mas antes ordenou que tirasse ali na frente de todos o figurino que estava utilizando. Eu conversei com o Ricardo, Sônia, para entender essa partezinha. E o que o Ricardo me explicou? Como eles estavam ensaiando já com o figurino, ele saiu de casa já com o figurino, porque eles já tinham as vestimentas que eles levavam para casa, né, dos seus próprios personagens. Então ele não tinha o que colocar no lugar. Ele só tinha aquela roupa do figurino que ele saiu de casa. E aí, numa tela posterior, ele explica que ainda tentou argumentar, Sônia. Ele fala o seguinte: e assim, explicando o fato para o senhor Wolf Maia, este sequer lhe deu ouvidos, ordenando que tirasse imediatamente o figurino, o largasse nas escadas do teatro e ainda ordenou que o segurança levasse até a saída do shopping onde se situava o estúdio. Tudo isso, Excelência, aos berros, pois estava completamente fora de si, e aí ele complementa. E assim foi como o autor deixou as dependências da ré, descalço, somente de blusa e cueca, que era uma camiseta que ele estava por baixo do figurino, acompanhado por um segurança, como se algum crime tivesse praticado. Diversas pessoas que por ali passavam acompanhavam atônicos a cena. E aí, Sônia, numa telinha posterior, vem aí que o Wolf teria intimidado alguns colegas que tentaram ajudá-lo, né? Tentaram contornar a situação. Então, o processo diz o seguinte: o senhor Valfredo Campos, não satisfeito em humilhar o autor, ainda impediu que esse fosse acolhido ou ajudado por seus colegas que a tudo assistiam, pois aos berros dizia: quem vai ser o primeiro... E aí ele faz um xingamento, né, viadinho, enfim, a ir consolar ele. Vai consolar ele não. Quem vai ser a bichinha? E aí ele continua narrando que foi realmente um show de horrores e ele termina no processo fazendo um resuminho da história com a seguinte mensagem: o autor, que era aluno do senhor Wolf Maia há aproximadamente 3 anos, foi expulso como um bandido da escola de teatro da qual era aluno, de cueca, sendo xingado, humilhado e ainda presenciado seus amigos que somente queriam ajudá-lo, sendo constrangidos e proibi-los pelo réu de ajudá-lo. Nada, Excelência, absolutamente nada justifica a conduta do senhor Wolf Maia. E mais, ainda foi proibido de concluir o curso realizado, mesmo tendo pago o curso, Sônia, valor aí bem alto, foi proibido e eles completam. O autor, doutor magistrado, perdeu 3 anos inteiros para, ao final, não receber o diploma que tanto almejava, perdendo tempo e dinheiro. O caso, Sônia, foi tão sério, que assim que esse garoto entrou com essa medida judicial, eles conseguiram a primeira vitória na justiça, que foi o deferimento de uma liminar, em que o juiz ordenou, a gente tem até essa telinha, que o juiz ordena que todas as filmagens do circuito interno de segurança, tanto do estacionamento, quanto da escola do Wolf, quanto do entorno ali, fosse colocado ali para a justiça, né? Fosse colocado ali a favor à disposição da justiça. Mas teve uma surpresa, Sônia. Qual? Esses locais já responderam à justiça e disseram que nesse meio tempo de chegar a ordem judicial,
e de receber isso, né, eles de forma alguma iriam se opor a entregar essas imagens, mas essas imagens foram deletadas do servidor porque o tempo que preservaria essas imagens decorreu no servidor. Mas o advogado, o Rodrigo, que está representando o aluno, disse que muitas testemunhas presenciaram o caso e que isso não vai ser um fator para atrapalhar o processo. Sônia, a gente conversou com o Rodrigo, com esse aluno, ele até fez questão de confirmar para a gente em vídeo tudo que passou e mandou, quer dizer, tudo que passou é um tempo curto, ele fez um videozinho rápido, mas ele confirma e dá uma palavrinha aí diretamente e de forma exclusiva para o nosso programa. Então, caso cabeludo, hein, Sônia? Nossa, impressionante isso, gente. A gente ouviu o Wolf Maia também, procuramos, como é que fez? Tem o outro lado da história? Nós mandamos e-mail lá para o Wolf Maia, a gente ainda não obteve retorno aí dessa demanda que a gente fez, mas a gente está em cima, quando terminar o programa, a gente vai ligar também, vamos reforçar esse pedido para dar o espaço aí. Agora, né, Sônia? Se ele quiser ligar durante o programa, pode ligar também. Está aberto para que ele fale o lado dele dessa história, porque ela é muito cruel, não é? Vamos ver aí o depoimento do rapaz, como é que é o nome dele mesmo? O Ricardo, né? É o Ricardo Figueiredo, isso. Então, ele veio da Bahia só para fazer esse curso e diz agora que está constrangido. Está pensando até em largar o teatro depois do que passou, Sônia. Não. Vamos ver agora o Ricardo, vamos conhecer. Boa tarde aí, pessoal do A Tarde é Sua. Dando minha versão dos fatos, o ocorrido foi que eu vim da Bahia para cá para estudar teatro. E depois de quase 3 anos, faltando um mês para me formar, eu fui expulso da escola desse diretor por motivos bobos. E eu fui expulso de forma humilhante, degradante, e agora eu estou aí em busca de justiça. É isso. Tá aí, ele deixa um resumo mesmo do que aconteceu com ele, mas é só para um atestado de que ele está identificado, ele assume o que ele falou, ele não chegou a dar parte, ele não chegou a ir à delegacia, ele entrou direto com o processo, é isso, Lobianco? Ele entrou direto com o processo, Sônia, e a gente até avalia, porque assim, a gente relata tantos casos na justiça que a gente vê, às vezes, pessoas se aproveitando do que passaram e pedem, né, valores estratosféricos aí, como a exemplo da galera aí do Sétimo Guardião, que está pedindo 6 milhões, mas chama até atenção o valor que ele está pedindo, né? Algumas pessoas até questionaram, nossa, que ele está pedindo 31 mil de dano moral, que é o valor do investimento ali do curso. Fora esses 31 mil, ele pede somente 30 mil de dano moral por ter sido expulso aí de cueca, sem nada. Algumas pessoas até questionaram, falaram, se é verdade mesmo tudo que você passou, não seria talvez um valor pequeno a título de constrangimento e danos morais? E o que o Ricardo me responde é, eu não quero enriquecimento ilícito, eu não quero nada que não seja um piso, um mínimo de direito. Se o juiz entender que deva valorar a sentença com base no que eu passei, o juiz pode estender aí esses danos morais. Mas de antemão, ele até não quis gravar mais, porque ele está com medo que isso prejudique ele, que coloque uma imagem negativa, mas ele diz, estou pedindo o mínimo de indenização, um valor piso pelo que eu passei e não quero mais do que isso que é meu por direito, só se o juiz entender, claro, que eu mereço alguma compensação maior. Então, ele pede 30 mil de danos morais e 31 mil de retorno que ele investiu no curso, Sônia. Parece ser um cara bem honesto, né? Parece mesmo. E assim, qualquer que tivesse sido o motivo, ele pagou, ele fez o curso. Esse diploma é dele. Que história é essa? Não vamos dar o diploma e fim de papo, né? É a conclusão. Eu pediria isso também. Eu pediria a conclusão. Não é só o ressarcimento em grana, tem que ter o diploma. Porque se são 3 anos, foram 36 meses, né? E eu acho até muito pouco, porque a gente sabe que esse curso custa mais de R$1.000 por mês, né? Se foram 3 anos... 31 mil reais é o que ele gastou no curso. Eu achei muito estranha essa história, até porque nós todos já estudamos aqui, nós sabemos quando a gente tem problema onde nós estudamos, você vai numa administração, né? Você resolve ali, no caso do menino, ele foi lá e resolveu com a própria secretária do Wolf Maia, a Rafaela, como o próprio Lobianco citou, e ele tomou a história e querendo que o menino voltasse. Eu nunca tive um problema no colégio,
onde talvez o diretor da escola ou o meu professor se interferisse na minha vida pessoal. Mas pode ser que aconteça. Em algum momento, não, a partir do momento que o moço já havia avisado, já tinha uma nova comunicado, data. eu não entendi por que o Wolf Maia tomou tanto as dores dele por causa de um lance de viagem. Por isso né? que a gente quer ouvir o Wolf Maia. Então, qual é a ouvir. questão aí, né? Tudo bem, existia um outro laço a não ser de aluno-professor, por exemplo, amigos, alguma coisa do gênero, justamente por causa disso, né? Ou então porque a banca estava formada com aquelas pessoas X e todos teriam, e aí você tem que ver a disponibilidade de outras pessoas que vão avaliar esse caso. Por enquanto, nada disso justifica. Não justifica. Lógico, a gente está levantando as possibilidades. Mas imagina você ficar pelado, com todo respeito, você vai ficar de cueca no meio... Por esse motivo, quero pôr o Wolf na geladeira, eu acho que... Mas você ainda não ouviu o lado dele. mas já você ainda não ouviu o lado dele, não. Tem que escutar o lado dele. Esse caso é muito sério, né? Esquisito. Porque imagina, você está numa escola, você vai falar com o diretor, você tem alguma briga com o diretor, ele fala, tira o uniforme e vai para sua casa. Exatamente. Expondo o rapaz ao ridículo. Não creio que ele está agindo de má fé, porque o valor que ele pede é só, ele quer ser ressarcido pelo valor que ele pagou. Ele não está querendo ganhar Mesmo nada. recebendo os 30 mil, o Instituto Wolf Maia, lá a escola, deve fornecer para ele um certificado. Porque para quando ele chegar numa outra escola, falar, já fiz essas 3 etapas aqui. Sim, claro. Pelo menos isso. E devolve o dinheiro também, porque ele não saiu satisfeito. O dinheiro e o que ele aprendeu certificado. tem que ser certificado num documento. No começo, quando o Lobianco estava falando, desculpa, pode... Não posso falar? Conclui, eu vou girar a roda. No começo, quando o Lobianco estava falando, eu falei, olha, vai ver que a pessoa imaginou que por estudar na escola do Wolf Maia, por ele ser um diretor na época da Rede Globo de televisão, ele já iria e a pessoa fez o teste, não, né? E ficou no meio do caminho. Aí ele falou, não, mas não tem nada a ver, é coisa totalmente diferente. Ele fez um constrangimento, se for confirmado isso que ele está falando, é um constrangimento sem fim. Nossa, é ficar no shopping de cueca é não uma dá. coisa degradante, realmente, viu? Lamentável saber pelo menos esse lado da história e tem que ser uma coisa muito seríssima que tenha acontecido. Mesmo assim, eu acho que não vai justificar esse tipo de reação. Ele pode dizer, acredito eu, que ele não teve essa reação. Seria a única coisa mais razoável, né? Mas obrigada, Lobianco.